João Ribeiro estava sentado no saguão de espera, ainda sob o impacto da verdade revelada e com o peso do luto pela esposa. Seus olhos estavam fixos no chão, a figura de um homem que havia perdido tudo, sua esposa para a morte e seu nome para a infâmia, antes que a verdade viesse à tona. O silêncio do DPCF é quebrado pela movimentação no corredor de custódia. O inspetor Villanova sai, com um semblante duro, seguido por dois policiais que escoltavam Ricarda Barbosa. Ela caminhava com a cabeça erguida, mas seu rosto estava pálido e marcado pelo choro recente. A máscara de mãe de luto havia se transformado na máscara da fria assassina. João levanta a cabeça ao ouvir o arrastar dos passos. Seus olhos encontram os de Ricarda. Por um breve e intenso momento, os dois se encaram. Ricarda, a sogra que o odiava e que tentou incriminá-lo, agora era assassina confessa do amante da filha. Ricarda, com um olhar de desafio e desprezo, mesmo algemada você perdeu tudo, João. E nunca foi bom o suficiente para ela. João, sua voz, antes agressiva, agora é apenas um sussurro de dor e incompreensão. Você a viu morrer. E depois tentou me prender por causa de uma garrafa de cachaça. Ele não consegue dizer mais nada. A dor o sufoca. Ele apenas assiste, atordoado. Ricarda é conduzida para fora, em direção à viatura que a levaria para a custódia. Villanova aproxima-se de João, com a mão em seu ombro. João. A senhora Ricarda confessou o assassinato de Carlos Eduardo. O Dudu matou Maria, e ela tentou culpar você. Seus álibis e a ciência forense o inocentaram. O caso está encerrado. João, olhando para o ponto onde Ricarda desapareceu e a Maria. Por quê? Por que ela fez aquilo? Cenália, que surge, observando o saguão e o homem quebrado. Não foi por você, João. Foi por controle. Ela não conseguiu controlar a vida da filha, então tentou controlar a morte dela e a vingança. A senhora Ricarda não suportou ver a filha dela ligada a um homem como Dudu e, pior, não suportou que você fosse inocente da morte da própria esposa. A culpa dela era o ciúme, e a sua, a raiva. João Ribeiro, com a cabeça baixa e o corpo tremendo, mal registrava a presença do inspetor Villanova ou as palavras finais de Cenália. Seu mundo havia se desfeito em um lago raso e agora era reconstruído pela imagem fria de sua sogra algemada. Ao caminhar em direção à saída, ele passa pelo guichê de serviço e avista o agente Carlos, o policial que ele havia agredido na noite anterior. O agente Carlos ainda estava de serviço, com um curativo evidente sobre a ponte do nariz. Os dois se encaram. João, o marido de luto, agora inocente do crime que parecia ter cometido, e Carlos, o policial agredido, a primeira vítima da fúria cega de João. João, parando e se aproximando do guichê, com a voz rouca e baixa. Agente Carlos. Eu sinto muito. Por ontem à noite. Agente Carlos, olhando-o com uma expressão séria, mas sem rancor. O senhor estava alterado, senhor Ribeiro. Entendemos. Mas a agressão é inaceitável. João, eu não estava procurando apenas a Maria. Eu estava cego de ciúmes, achando que ela tinha me deixado por aquele Dudu. Eu estava com tanto ódio. O mesmo ódio que a Ricarda teve, e o mesmo ódio que o Dudu teve. João faz uma pausa, lutando contra o nó na garganta. João, eu perdi a cabeça e lhe agredi sem razão. O senhor só estava fazendo seu trabalho. Ele tira a carteira e estende algumas notas, o pouco que lhe restava. João, por favor. O seu nariz. Pago o que for preciso. Agente Carlos, recusando o dinheiro com um gesto firme da mão. Não, senhor Ribeiro. O reparo do nariz é por conta do serviço. O que o senhor me deve não é dinheiro. O agente Carlos aponta com o queixo para a saída que Ricardo havia acabado de tomar. Agente Carlos, o senhor me devia verdade. E o detetive Cenália a conseguiu. O que o senhor precisa fazer agora é processar a dor sem ódio. Vá para casa. João entende a lição. O ódio o havia quase destruído e incriminado. Ele balança a cabeça em reconhecimento e respeito. João, obrigado, agente Carlos.
Perdoe-me. Ele se vira e caminha para fora do DPCF. O caso estava encerrado, mas para João, a luta contra a dor e o remorso apenas começava. Ele se afasta da delegacia, deixando para trás o último vestígio da sua fúria cega. João, cambaleante de dor e alívio, estava prestes a sair do DPCF, mas parou ao ver o detetive Senalha ainda no saguão, observando-o com sua habitual intensidade e calma. João, a voz baixa e sincera detetive Senalha. Eu preciso agradecer por ter me inocentado e por ter encontrado a verdade. Senalha, a verdade sempre encontra o caminho, João. A ciência forense não erra. João, eu sei que a Maria não vai voltar. E que eu fui um marido terrível. O ciúme, a raiva e a bebida. Se eu não estivesse naquele estado ontem, talvez. Ele balança a cabeça, incapaz de terminar a frase. João, eu vou largar a bebida, detetive. Para sempre. Não posso mais viver com essa raiva e essa cegueira. Senalha move-se lentamente, caminhando até João. Ele para, coloca a mão no ombro de João e o fita com um olhar que, pela primeira vez, não era apenas de análise, mas de uma compreensão sombria. Senalha, João, eu não bebo. Mas entendo a fuga. Entendo a necessidade de entorpecer a dor e o vazio. O detetive aperta levemente o ombro de João. Senalha, você foi inocentado de 2 assassinatos, João. Mas não se iluda. Você não foi inocentado do ódio que sentia, nem da fúria que exibiu aqui. Sua raiva era real, e foi o que a sua sogra usou contra você. Ela sabia que a polícia acreditaria que você era capaz de matar. Senalha, você pode largar a bebida, João, mas não largue a raiva. A raiva é um motor, uma energia. O álcool a torna cega e destrutiva. Mas a sobriedade pode transformá-la. João, confuso transformar, como? Senalha, use essa raiva, essa dor e esse remorso para reconstruir a sua vida. Use-a para mudar quem você foi. Não para esquecer, mas para lembrar o preço da sua cegueira. Procure ajuda profissional. Enfrente os seus demônios, e não se esconda deles em um copo. Senalha solta o ombro de João e aponta para a saída. Senalha, não volte mais aqui, João. Se a bebida o trouxer de volta, você já falhou. O homem que bebeu e agrediu o policial precisa ficar para trás. Leve apenas a lição. João absorve as palavras duras e, ao mesmo tempo, vitais do detetive. Ele acena com a cabeça, a promessa de mudança pesando em seu rosto. Ele se vira e deixa o DPCF, carregando o conselho de Senalha, usar a dor como um farol, e não como um afogamento. Senalha dá um último gole em seu chimarrão, observando o sol se pôr sobre Brotóvia. A verdade era suja, cheia de fúria e manipulação, mas, finalmente, o DPCF havia desvendado os homicídios do parque e do galpão. O detetive Senalha, Villanova e a equipe forense haviam trazido a justiça para Maria e Dudu, expondo a frieza de uma mãe controladora. Fim do caso.